Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento você está nos vendo ou nos ouvindo. Aqui é Akira com mais um Quer Ver Escuta? Então bora que você vai escutar mais um pouquinho hoje sobre economia criativa. Nós tivemos uma live muito importante, muito bacana, que inclusive se você não viu, corre lá no nosso YouTube, nosso canal do YouTube e veja, porque tá assim, ó, impecável. E esse podcast é continuação. Lembrando que esse é um projeto apoiado pelo programa VAI, a Secretaria Municipal de Cultura do Estado do município de São Paulo. Então, assim, se você também é um apoiador e quer nos apoiar, pode mandar. A gente agradece muito o seu apoio. Se você também é uma pessoa que é estilista e quiser me estilizar para estar aqui também, não tem problema. É isso. Mas hoje estamos aqui com o nosso maravilhoso convidado, Caio César, que eu tô com uma bio aqui maravilhosa que eu vou dar uma lidinha, mas obviamente eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais sobre ele. Então, assim, Caio César, formado no curso técnico de assistência de direção e roteiro do Instituto Criar, de TV, cinema e novas mídias. Graduado em comunicação social com habilitação em relações públicas pela FAPCO e pós-graduado em gestão cultural pelo SENAC. Já participou de cursos e oficinas livres nas áreas de teatro, produção e dramaturgia, políticas públicas, negócios sociais, crowdfunding, não sei se eu falei certo, gente, mas se eu não falei certo, é sobre isso também. E financiamento coletivo. Foi selecionado no edital de oficineiros da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para ministrar o curso de Produção Cultural nas linguagens de teatro e audiovisual na Casa de Cultura de São Mateus. Atuou como coordenador pedagógico e educador das oficinas de dramaturgia, cidadania, comunicação e expressão e produção teatral no na projeto Primeiro Cena, do coletivo Usina dos Atos. Então, assim, vocês já notaram assim que é um currículo enorme que ele trouxe pra gente, muita bagagem para trazer para vocês. Então, seja muito bem-vindo, Caio. Como você Obrigado. tá? Obrigado, Akira. Obrigado. Um prazer estar aqui, enfim, poder compartilhar um pouquinho da minha vivência, da minha experiência e agradecer ao Cine Mateus pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema que é importante na economia criativa. Sim, exatamente. E aí, além, claro, obviamente, desse currículo maravilhoso que você tem, porque assim, ó, galera, eu li só um pedaço, tem muito mais, tá? Então eu queria que você falasse um pouco mais de quem é o Caio pra gente, um pouco mais de, enfim, curiosidades. Bom, é sempre difícil a gente falar da gente, né? Pois é. Mas acho que para além dessa questão das formações, né, que você colocou, eu acho que o Caio é uma pessoa inquieta, uma pessoa curiosa. Acho que eu sempre fui essa pessoa inquieta, essa pessoa curiosa, né? Um jovem sempre incomodado com as questões de educação, enfim, na escola, né? Quando eu era mais novo. E acho que toda essa inquietude, né, e esse incômodo me levou por esses caminhos de formação, né? Comunicação social, gestão cultural e a pensar esses projetos. Na Primeira Cena, que é um projeto que a gente toca lá no Coletivo Usina dos Atos há mais de 10 anos, e a trabalhar na área da cultura, né, da arte e educação e estar envolvido, né, em processos e em projetos nessa área, né. Então eu acho que se eu pudesse me resumir, o Caio é essa pessoa inquieta, essa pessoa curiosa e incomodada com as questões sociais e que gosta e quer contribuir para as mudanças que o mundo talvez precise ou que a gente possa de alguma forma transformar. Muito chique. Então vocês viram que além de um currículo maravilhoso, é uma pessoa inquieta que vai trazer muitas informações pra gente, porque assim, vocês não sabem, mas já rolou praticamente um podcast antes de começar essa gravação, assim, várias informações. Mas deixando assim de enrolação, vamos pra nossa primeira perguntinha aqui, assim, bem especial. Como você explicaria pra quem está nos ouvindo o que é economia criativa? Bom, acho que o conceito, né, de economia criativa é algo muito abrangente, né? Eu fiz a lição de casa, né? Eu assisti a live sobre economia criativa antes de vir aqui para a gente bater esse papo. Até para também dialogar um pouquinho com o que as meninas, né, a Dijane e a Annelise, que participaram da live, trouxeram, né? Eu acho que é legal a gente pensar essas intersecções, né?
E aí, pegando um pouquinho do que ela trouxe, a Gigiane, por exemplo, trouxe essa questão da criatividade, da inovação, né? Explicando a percepção dela, né? O que ela acredita ser economia criativa. E a Annelise já trouxe uma outra perspectiva, pensando a economia criativa a partir do processo da cadeia produtiva, né? E o quanto a cadeia produtiva contribui para o desenvolvimento sustentável na área da cultura, né? E tudo aquilo que a economia criativa permite em termos de atividade de realização, né? E aí, até discutindo, né, quando eu recebi o convite, conversei um pouco com o Geis, com algumas pessoas sobre isso, porque eu também dialogo muito com o conceito de economia solidária, né? Que na verdade são conceitos, tanto a economia solidária quanto a economia criativa, de certa forma, elas são conceitos irmãos, né? São irmãs, assim. Né? Então, de certa forma, a economia criativa ela vem da economia solidária, né? Ela bebe do conceito de economia solidária. E aí, olhando um pouco para o que a Annelise trouxe, né? Quando ela falou da questão do entretenimento, por exemplo, ela falou na questão do, né, que o entretenimento, além da cultura, o entretenimento também está dentro desse conceito de economia solidária, ele também economia criativa, desculpa, também é economia criativa, mas é um conceito que está um pouco desacreditado, né? As pessoas, a galera da cultura de modo geral, especialmente a galera mais engajada com a cultura periférica, né? Tem um certo pé atrás com essa ideia, com esse conceito de entretenimento, especialmente porque o entretenimento muitas vezes ele leva para um caminho muito senso comum, né? Ele não promove a criticidade, ele não discute, né? Então tudo que é produzido e pensado dentro da dinâmica do entretenimento, né? Sejam espetáculos, sejam estruturas de lazer, né? Muitas vezes está dentro de uma coisa que vai muito para essa coisa do senso comum, né? E quando a gente pensa a cultura, né? Muitas vezes os projetos, as iniciativas de cultura, especialmente aquelas produzidas e articuladas por coletivos e artistas da periferia, vão muito por uma linha mais crítica, né? De você pensar em iniciativas que tem um papel crítico, social, de transformação, né? E aí, por conta disso, o entretenimento ele acabou sendo desacreditado, né? E eu acho que, em alguma medida, quando a gente pensa em economia criativa, a gente precisa trazer o entretenimento para o nosso lado, né? Especialmente para a gente que produz na periferia, e não importa a área, né? Eu estou falando aqui muito da cultura, né? E a cultura ela é abrangente, né? Ela não é só arte, ela só não é uma produção artística, né? Culinária é cultura, artesanato é cultura, enfim, tem uma série de atividades que a gente pode produzir dentro do universo da cultura e que estão conectadas com essa ideia de economia criativa e que torna todo esse conceito abrangente, né? Então, olhar para tudo isso e também trazer o entretenimento para o nosso lado, para a gente entender que nós, periféricos, que produzimos cultura, que produzimos arte, produzimos artesanato, todas essas possibilidades que a economia criativa nos permite, também podemos produzir lazer e entretenimento e pensar a periferia como um espaço de bem-estar, de bem-viver, né? Então, eu acho que assim, falei várias coisas assim, porque eu acho que é uma coisa bem abrangente que dialoga com várias questões mesmo. Assim, para a gente começar, para a gente não estender muito, acho que eu resumiria, se eu pudesse resumir, economia criativa, né, dentro dessas perspectivas. Sim, muito importante trazer essa. Inclusive, a gente vai ter a oportunidade de esmiuçar um pouquinho mais, assim, como decorrer, com as perguntas, para vocês soltando cada vez mais e jogar mais informações, para que nossos ouvintes possam beber um pouco mais dessas informações. Eu queria saber, existem vários modelos econômicos no mercado. Com a economia criativa isso é diferente. Quais modelos de economia criativa existem hoje? Você saberia trazer isso pra gente? Quais são eles? Eu acho que temos muitos, né? Pegando até o gancho do que eu falei anteriormente, né? A economia criativa ela é vasta, né? Quando a gente pensa a questão do artesanato, das artes, né? Da produção artística de modo geral, a gente pode pensar a tecnologia como um meio também de economia criativa, né? Cada vez mais as redes sociais nos permite ser um espaço onde eu posso criar, inovar e pensar meios, mecanismos para produzir algo e de alguma forma ser remunerado por isso, né? E eu acho que a ideia também da economia criativa é pensar essa cadeia produtiva. Eu acho que o grande desafio da economia criativa é como eu posso ser remunerado, viver daquilo que eu estou produzindo, criando, né? Inovando muitas vezes, dentro de uma sociedade cada vez mais complexa e de um mercado, né? Quando a gente pensa a questão do capitalismo, por exemplo, que é super agressivo, né? E que tem uma estrutura padrão, né? E que
e quando a gente adentra essa estrutura, a gente tem que seguir um pouco a receita da coisa como ela é, né? Como se desvincular disso e pensar a economia criativa de uma forma libertadora para criar, produzir, seja o artesanato. E aí a gente pensando nessas formas de economia, né, dentro da economia criativa, o artesanato, a tecnologia, a arte, enfim, todas as possibilidades que eu acho que é isso, assim, não tem um limite, né? Eu acho que não tem um limite. A economia criativa ela é abrangente, ela pode estar conectada com várias áreas, né? A gente geralmente faz essas conexões com a cultura, por exemplo, mas ela está conectada com outras áreas, né? Com a educação, com a tecnologia. E acho que é isso, esse espaço que nos permite várias conexões. Sim, para fazer sentido até o nome, né? Economia criativa. Então, Sim. ser criativo, né? Exatamente. Você falou no começo sobre economia solidária. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é essa economia solidária, o que ela tem a ver com a economia criativa, como que elas se interligam. Sim, e acho que é importante a sua pergunta, porque eu vejo, assim, pelo que eu escuto às vezes das pessoas, as pessoas que discutem esse tema, né, e as pessoas que pensam em economia solidária, que às vezes há uma crítica à ideia de economia criativa por conta exatamente dessa apropriação do mercado, do capitalismo, né, do conceito de economia criativa. É como se, de alguma forma, o mercado, as grandes corporações, as grandes empresas que trabalham com cultura ou com economia criativa em alguma das suas vertentes, ela tivesse se apropriado desse conceito, e aí, como se tem muito recurso, né, ela acaba reproduzindo um modelo, uma dinâmica de trabalho, por exemplo, que é muito parecida com tudo aquilo que a gente já viu. Quando, na verdade, a ideia de economia criativa, na verdade, é renovar essa estrutura, né? Não ser a mesma estrutura. Você diria que ela entra como se fosse uma máquina de produção? Isso, porque quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, a indústria, o mercado como ele existe, que a gente já conhece, esse mercado, né, que às vezes até causa um pouco de medo, né, quando a gente é muito jovem e vai para o mercado de trabalho, né, a gente tem até um certo medo, né, e aí você tem que entrar nessa estrutura, nessa roda que gira e muitas vezes passa por cima da gente, as pessoas adoecem porque é uma dinâmica de trabalho às vezes exaustiva e tudo mais. Eu acho que quando o conceito de economia criativa ele vem para repensar também esse modelo de estrutura de trabalho, né? Mas de certa forma existe uma crítica porque muitas vezes essa estrutura que é tão nociva, né, que a gente discute, reclama, a gente, né, briga por estruturas de trabalho melhor, etc. De certa forma, às vezes ela se apropriou um pouco do conceito de economia criativa e isso acaba se reproduzindo nas estruturas de economia criativa, naquilo que a gente vem tentando fazer para renovar essa estrutura. E aí o conceito de economia solidária, ele vem muito nesse sentido de a gente repensar de fato a estrutura, né? E pensar formas mais humanizadas e libertadoras de trabalho, onde a gente possa criar e todo mundo que está criando junto, construindo aquele trabalho, seja em qual área for, né? A gente tem vários exemplos de economia solidária, né? O cooperativismo, né? As próprias associações têm formas solidárias de construção coletiva, né? Os coletivos culturais, coletivos que produzem arte, cultura, outras formas, outras áreas, né? Também são formas de economia solidária. Onde numa perspectiva onde todo mundo ganha e não tem essa estrutura onde um ganha lá em cima e os outros vão ganhando à medida que essa cadeia vai, né, a gente vai entrando na cadeia produtiva, aquele que está lá embaixo ganha menos, né, ou ganha quase nada, ou às vezes sobrevive com pouco. Então a economia solidária, o conceito de economia solidária é eu criar uma equidade no processo de produção onde todo mundo ganha. Se eu produzir junto com você, eu tenho que ganhar junto com você, né? Então é um pouco essa lógica, a economia solidária. E aí a crítica que existe à economia criativa é que de alguma forma, quando a gente pensa a cadeia produtiva na economia criativa, ela mantém essa estrutura, onde quem está lá em cima, quem investiu ou quem ganha mais. E se a gente pensar o teatro, por exemplo, né? Acho que foi até uma coisa que a Annelise trouxe na discussão da live. A gente tem, por exemplo, o pipoqueiro que fica lá na porta do teatro, né? Será que ele ganha igual a quem está produzindo ou quem está investindo naquele espetáculo, por exemplo, né? Se eu pensar um super espetáculo, um musical da Broadway que vem, né? Aqueles que tem lá no centro de São Paulo, por exemplo, o quanto essa cadeia produtiva ela de fato beneficia todo mundo, né? Ou a gente só está reproduzindo um modelo e a pessoa, na verdade, ao invés dela estar se ganhando e vivendo bem, né? O bem viver, ela está só sobrevivendo com aquilo que ela consegue ganhar. Estou dando um exemplo do pipoqueiro, mas poderia ser qualquer outro exemplo. É nesse sentido que
de alguma forma, a economia solidária me parece um conceito, apesar de eu ter dito lá no início, irmão, né, da economia criativa, um conceito diferente porque tem um olhar um pouco mais humanizado, né? Então acho que é esse cuidado que a gente tem que ter, de não tornar a economia criativa algo parecido com tudo aquilo que já existe, né? Não deixar que o mercado se aproprie desse conceito. Acho que é um... Sim, você falando assim, vê algumas coisas estruturais na cabeça. Você diria que a economia criativa ela está muito ligada ao capitalismo atualmente e, a, e, o, e agora a solidária, ela, eu não lembro como que chamam em outros países, que eles não são capitalistas, que eles ganham todo isso, estava ligado um pouco ao socialismo. Você diria que tem essas duas as visões parecidas, a economia criativa com a capitalista e a solidária com a... Se a gente pensar que de alguma forma o mercado, né, os poderosos, aqueles que têm o recurso, o dinheiro na mão, eles cooptaram a ideia de economia criativa, né, de certa forma, sim. Porque o conceito, quando a gente pensa o conceito de economia solidária e tudo aquilo que ele pensa, né, essa coisa do trabalho libertador, todo mundo ganhando, né, e não necessariamente todo mundo vai ganhar igual, mas todo mundo ganhando bem, né? Tipo, ainda que você, porque a gente faz, às vezes você pode estar fazendo um trabalho diferente do outro, né? Mas todo mundo ganhando suficientemente bem, né, dentro daquilo que foi produzido, né? Onde o lucro, a ideia de lucro, né, que está muito ligada à questão do mercado, não tem isso, assim, não é porque você investir um pouco mais e você vai ganhar super mais e o outro vai ganhar. A economia solidária, ela tenta equiparar um pouco isso, né? Então, de certa forma, a gente pode dizer que ela conversa, ela dialoga com o conceito de socialismo ou outros conceitos nessa linha, né? Sim, muito interessante. Essa dúvida surgiu, assim, eu quis jogar, assim, né? Nossa terceira pergunta é: o trabalho que você desenvolve no Usina dos Atos pode ser considerado um modelo de economia criativa? Só que antes eu queria que você falasse sobre o que é a Usina dos Atos. Bom, a usina, ela nasce em 2009 como um coletivo, né, de arte, cultura, educação, né, pensar direitos humanos também. E em 2014 a gente se formaliza enquanto uma instituição, uma associação. E o nosso trabalho é realmente contribuir para, especialmente, né, para o protagonismo juvenil em espaços, territórios periféricos, mas não só juvenil, né? A gente trabalha com outros públicos também, mas esse é o nosso principal público, né? Então a gente realiza projetos, iniciativas que pensam o desenvolvimento da juventude e espaços onde essa juventude possa ser protagonista, né? E aí, acho que respondendo um pouco a sua pergunta, de certa forma, eu acho que sim, a usina a gente pode dizer que ela é um espaço, né? Ela dialoga com a ideia de economia criativa, sim, né? E também economia solidária, né? Eu fazendo essas duas pontes, né? Porque acho que também a gente tem que tomar cuidado também para não demonizar o conceito, né? Senão fica parecendo que eu estou dizendo aqui que economia criativa não vale nada e não é isso, né? Eu acho que a gente tem que valorizar, eu acho que só ter esse cuidado da gente trazer de novo para o nosso lado, né? Não deixar o capital, aqueles que têm o poder né, de determinar como é que a dinâmica da economia criativa tem que funcionar, né? Como é que a gente traz isso para o nosso lado, né? Acho que é um pouco isso. Mas sim, eu acho que assim, quando a gente pensa a usina, por exemplo, a gente tem um projeto que é a Rede de Coletivos e Artistas Periféricos, né? Que é um projeto que nasce a partir da formação desses jovens no nosso projeto Primeira Cena. Então esses jovens se formam, eles criam seus próprios coletivos de fomento à arte, à cultura, à educação, ou eles enquanto artistas solos também, então algum jovem que canta, que toca, que faz alguma coisa na área da música ou em outra vertente artístico-cultural. Como é que a gente pode incentivar o desenvolvimento desses coletivos e desses jovens artistas em seus territórios, né? Então a gente incentiva, ajuda a escrever edital, né? Então de certa forma você acaba pensando um pouco essa cadeia produtiva, né? Incentivar eles a se desenvolverem na área. Então isso dialoga com a economia criativa, né? Eu acho que a própria ideia da rede de coletivo é uma economia criativa, né? Porque você está pensando no desenvolvimento econômico e social desses jovens e automaticamente isso tem um impacto na vida deles, na família, né? Então se eles conseguem fazer com que o coletivo, o trabalho artístico que eles desenvolvem dê certo, consiga recurso, isso tem um impacto financeiro, né?
E eu acho que o grande propósito da economia criativa é, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento também social e econômico das pessoas que fazem uso do trabalho a partir dessa perspectiva criativa, né? Então, sim, eu acho que dialoga totalmente com o conceito, sim. Muitas pessoas que nos ouvem, nos assistem, são jovens. E aí, se eles tivessem interesse em chegar até a usina, como eles fazem, onde é, tem um endereço, ou enfim, como é que eles conseguiriam entrar em contato? A gente tem os nossos canais, né, de comunicação. Acho que as pessoas podem acessar o site, né, usinadosatos.org.br. Lá tem todas as informações sobre a usina, projeto, tem os nossos canais de comunicação, as redes, que eu acho que talvez hoje em dia, né, com as coisas de rede social, é o caminho mais fácil para entrar em contato. Tem o WhatsApp, tem os meios lá para a pessoa poder fazer contato com a gente. E fora isso, nos projetos, né? Então, a Primeira Cena é um projeto que acontece em parceria com espaços públicos, né? Então, a gente tem na Zona Sul e na Zona Leste, né? O Céu Casablanca na Zona Sul, aqui na Zona Leste a gente está numa ocupação cultural em Hermelino Matarazzo, em parceria lá com o pessoal da ocupação. Então, também é um meio, um mecanismo aí para poder acessar o nosso trabalho, enfim, dialogar com a gente, né? Acho que seriam esses os espaços para. Chique, então se você tá aí, quer começar assim, já sabe onde correr, né? Corre lá, gruda no Caio. Olha, eu vi ele lá no podcast, ouvi lá no podcast e eu queria saber um pouco mais. Então, bacana, bacana. É um trabalho muito importante que vocês fazem, né? Então, parabenizar, né, vocês por esse trabalho. A nossa quarta pergunta é: no seu ponto de vista, a pandemia trouxe quais impactos para a economia criativa? Quais seriam eles? Muitos, né? Acho que muitos impactos, né? Eu acho que assim, quando a pandemia ela impactou a vida das pessoas de modo geral, assim, né? Acho que social, financeiramente, psicologicamente, né? Muitos de nós adoecemos psicologicamente, né? Depressão, tem várias questões nesse sentido. Muita gente foi mandada embora, perdeu o trabalho, né? Então eu acho que primeiro, assim, quem já atuava de alguma forma nessa área da economia criativa se viu muitas vezes obrigado a repensar talvez o seu trabalho, aquilo que desenvolvia, para poder se adaptar ao novo momento, né? E muitas pessoas que foram mandadas embora, que perderam seus empregos, também se viram um lugar de se reinventar, de pensar formas de sobreviver e né, de conseguir recursos para poder se manter financeiramente, né? Então, acho que ao mesmo tempo é uma oportunidade, né? É um desafio para quem já atua, porque eu acho que, de certa forma, existem vulnerabilidades quando a gente fala de economia criativa, especialmente em ambientes periféricos, né? Em espaços onde as pessoas já trabalham, já convivem com uma série de vulnerabilidades, né? E para quem se viu sem trabalho, sem emprego, de repensar a sua vida e ter a economia criativa como um espaço para sobreviver, né? E aí eu acho que isso dialoga muito também com como os nossos governos, né, os nossos governantes também pensaram políticas públicas para incentivar ou contribuir para o trabalho dentro desse contexto de economia criativa, né? Então a gente também se deparou um pouquinho com isso, né? Esse desafio de muitas vezes não ter um incentivo, de não ter recursos direcionados para isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, na área da cultura, né, a Lei Aldir Blanc, por exemplo, que foi uma política pública com muito custo, aprovada no Congresso e, né, com o governo contra, enfim, a todo momento, a gente vê que muitas vezes não se tem um olhar para o setor, né? Não se vê a economia criativa, a cultura, a economia solidária como espaços onde a gente pode contribuir para o desenvolvimento profissional, enfim, ser um espaço mesmo de trabalho para as pessoas, né? E quando a gente para pensar, na verdade, a cultura ela emprega muitas pessoas no nosso país, né? E é isso, né? A gente está falando de economia criativa, ninguém aqui não é para brincar, assim, né? É uma coisa séria, trabalho, né? Renda para as pessoas, né? Então eu acho que também tem essa questão, né? Do quanto os nossos governantes, os nossos governos também pensam a economia criativa, a cultura, a economia solidária como um espaço potencial aí de trabalho e renda, né? Sim, e como você disse, a cultura ela está em todos os lugares, né? Você mesmo falou assim, culinária é cultura, roupa é cultura, tudo é cultura e
acaba meio que intervindo e, enfim, na pandemia a gente viu o quanto a cultura sofreu com baixas, assim, diminuíram várias verbas voltadas para esse público e, como você disse, emprega muitas pessoas, inclusive pessoas das periferias que fazem economia criativa, né? Sim. Então, realmente é um ponto, assim, que quem está lá no poder olhando pela gente precisa ter uma atenção, né? Inclusive. Desculpa te cortar, é muito interessante pensar que as pessoas falaram muito disso, né? Muitas pessoas falaram disso. A cultura é um setor que parou, foi um dos primeiros a parar e ainda está retomando aos pouquinhos. Ou seja, muita gente que vive de cultura, de atividades de cultura, de arte, de economia criativa solidária, ainda está retomando, assim. Né? É um negócio que, mesmo com auxílio emergencial, não é o suficiente, né? Porque muitas vezes essas atividades são atividades que demandam um envolvimento de várias pessoas, né? Tem, claro, atividades que você pode desenvolver sozinho, né? Enfim, até falei da questão da tecnologia, que também é um espaço para você desenvolver economia criativa, mas tem muitas dessas atividades que são atividades coletivas. E aí você depende de uma segurança, como por conta da pandemia, você não pode sair fazendo atividades aí, e aí as pessoas pararam e ainda estão retomando, né? Então, financeiramente, houve um impacto aí de quase 3 anos na vida dessas pessoas que trabalham com essa. Lutando com muita dificuldade, né? Porque a gente teve o último podcast, né? Que inclusive, se vocês não viram, corre lá, já tá no ar. E falamos um pouco das dificuldades que estão sendo retornar agora, né? Para o pessoal da cultura, né? Se deparando, por exemplo, com novas regras, pelo menos aqui em São Paulo, Sim. capital, com novas regras de contratações, que muitas das pessoas elas acabaram indo para essa área da profissionalização nesse período pandêmico, então eles, enfim, pedem notas, várias coisas que essas pessoas ainda não têm. E aí impacta diretamente nessa economia criativa, né? Isso que você falou agora, acho que é bem importante. Essa lei Aldir Blanc que eu comentei, ela veio para ajudar as pessoas que trabalhavam na área a se manter minimamente nesse período de pandemia. E ela olhava, por exemplo, para costureiras, para pessoas que estavam lá na ponta, que dialogam com o conceito de economia criativa, que muitas vezes não tinham acesso a essas burocracias que você falou. Né? Não conseguiam acessar a oportunidade. Muita gente não conseguiu porque não conseguia acessar para mandar uma proposta. Nunca fez isso. Nunca teve que fazer isso. Né? Então, como também os nossos governantes olham para esse público que às vezes está à margem da tecnologia e não consegue acessar, como que eu posso fazer com que essa política pública chegue para todo mundo? Né? Isso também é importante. Sim, ó, então já fica aí a dica, viu, governantes? A nossa próxima pergunta é: você conhece alguma referência de coletivo, grupo ou pessoas que utilizam a economia criativa como forma de sustentabilidade? Uou, acho que temos muitos exemplos, né? Mas acho que tem um exemplo muito legal, que acho que aqui em São Paulo, me ocorre agora, é um pessoal lá da Zona Sul. Eles fazem um trabalho muito bacana. É o pessoal da agência Solano Trindade. Se eu não me engano, eles também têm um restaurante que chama Organicamente. Está dentro da área da alimentação, por exemplo, né? E que dialoga com essa questão da cultura, né? Da economia criativa. Eu acho que eles têm um hub criativo também. Eles têm um trabalho muito legal nesse contexto, assim. Mas a gente pode pensar, quando a gente pensa em economia criativa, economia solidária, tem, né, em várias áreas, né? Na área de transportes, temos cooperativas que trabalham nessa área, na área da saúde, enfim, acho que essa ideia de cooperativismo também é muito interessante quando a gente fala de economia criativa e economia solidária, né? Tem muitos trabalhos interessantes, né? Aqui na cidade de Tiradentes, por exemplo, tem uma galera da cooperativa de artistas, por exemplo, né? Então, quando você pensa essa ideia da cooperativa de artistas, acho que está dentro desse contexto da economia criativa e solidária. Porque se reúne várias pessoas que fazem vários trabalhos artísticos em diferentes áreas. Tem uma galera do teatro, do circo, né? E que pensa como podem viver do trabalho na cultura a partir de uma cooperativa, por exemplo, né? Buscar recursos, mecanismos para que esses grupos, essas pessoas que estão conectadas, essa cooperativa possam sobreviver. Então são alguns exemplos, né? Tem exemplo na área da cultura, da alimentação, né? Isso é legal, porque como a gente falou lá no início, né? A economia criativa ela permite um agregado de diferentes áreas e muitas vezes essas áreas também podem dialogar, né? Me lembro acho que foi a Annelise, acho que a Diane também falou sobre isso, da questão do meio ambiente, né? Da sustentabilidade, pensando no meio ambiente. Também temos muitos projetos, iniciativas
que pensam a economia criativa e solidária nesse contexto, né? Então, acho que é bem amplo. Sim, e é importante ter essa amplitude toda, porque se é amplo é porque tem mercado para isso, né? Então é importante ter essa amplitude sempre e também pensar na natureza, não é só consumir, então como a gente vai manter. Então realmente é importante buscar também conhecer essas pessoas e apoiarem também os trabalhos, porque não é fácil, né? Sim. A vida da economia criativa não é fácil, nem um pouquinho. Bom, eu queria saber qual a contribuição da economia criativa para o mercado, seja ele econômico ou cultural. Acho que muito, né? Primeiro porque é aquilo que eu falei anteriormente, né? A cultura, a economia criativa, esse universo, ele emprega muitas pessoas, né? E ainda que você não empregue todas as pessoas como CLTs, por exemplo, né? Com carteira registrada, você está criando um espaço de trabalho, de emprego e renda, né? E isso faz a roda girar, né? Porque uma vez que eu crio alguma coisa para eu sobreviver, individual ou coletivamente, né? Não importa a área, e isso gera renda para eu sobreviver, eu vou comprar coisa, né? Esse recurso ele vai virando uma roda, né? Eu vou lá na padaria, eu vou no mercado, né? Então eu acho que isso tem um impacto na economia geral do país, né? Então, por isso, mais uma vez, a importância da economia criativa, solidária, da cultura ser incentivada. Porque é uma roda, né? Quando entra recurso, eu consigo recurso por meio do meu trabalho em economia criativa, esse recurso vai ser utilizado, eu vou comprar coisas, né? E isso vai girando a roda da economia. Sim. Seja coisas materiais para o trabalho mesmo ou coisas pessoais, né? Porque eu acredito que a economia criativa ela também ela incentiva as pessoas a desenvolverem, enfim, os seus talentos também, né? Então, por exemplo, a gente teve um podcast que o assunto foi a saúde mental. Inclusive, a gente falou aqui agora também, você falou de como a pandemia impactou a saúde mental das pessoas. E aí muitas pessoas se descobriram que gostava de costurar, gostava de dançar, cantar, outras coisas. E aí você tá ganhando, conseguir trabalhar com isso, gerar economia criativa com isso, também te gera um bem-estar, né? Sim. Que vai além também desse ganho financeiro, vai para um que eu acredito que talvez também entre no que você estava trazendo pra gente de economia solidária e essas outras coisas que você trouxe para nós, que também são muito importantes. Então, não tem simplesmente só o financeiro, mas também a conquista, né, de estou gerando dinheiro com o meu próprio esforço. E a causa, né? Porque quando você está fazendo uma coisa que você acredita, né? A gente está falando de arte, cultura, por exemplo, muitas vezes você está fazendo aquilo porque você acredita naquilo, na transformação do impacto que o seu trabalho vai causar, né? Então, isso é muito legal também, né? Você está fazendo uma coisa que você acredita, que você gosta, né? E é tão importante a gente fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Não está fazendo ali só porque... Claro que às vezes é uma questão de necessidade, né? Às vezes eu tenho um trabalho porque eu preciso sobreviver, preciso pagar minhas contas. Mas se eu consigo conciliar as duas coisas, né? Pagar as minhas contas e ainda estar fazendo o que eu gosto, uma causa, algo que eu acredito, é incrível, né? Maravilhoso. E uma coisa muito interessante que na sua fala me remeteu agora, quando a gente fala muito de economia solidária, a gente pensa muito também essas conexões, né? O que eu produzo aqui, se eu conseguir utilizar insumos do que outra pessoa... Então, sei lá, de repente eu vou produzir alguma coisa no meu trabalho e eu preciso de alguma coisa que você produz, que você tem, eu compro de você, né? Então, também pensar a economia criativa solidária, girar entre quem está ali próximo da gente, né? Se eu puder não comprar do grande, daquele que já tem, né, uma super estrutura, e comprar daquele que é pequeno, que está começando, que também trabalha nessa perspectiva, é muito legal, porque aí os trabalhos se somam, né? E você vai fazendo a roda girar também, isso é muito legal. Sim, então, como você trouxe, é importante você consumir de outras pessoas, né? Que são ali no seu bairro, pessoas, sei lá, a tia que vende uma fruta, que Exato. vende coisas, é importante para fazer essa roda da economia criativa continuar girando, incentivando outras pessoas, né? Exatamente. Todo mundo crescer. Né? Exatamente. Todo mundo crescer. Entra dentro da economia solidária. Então, ó, vários links, gente, várias coisas rolando aqui, várias conexões. Então, espero que a gente esteja alcançando vocês para vocês entenderem como é importante esse meio. Você falou sobre incentivos, né? Sobre incentivar, formas de incentivar isso, né? Acredito que para incentivar as pessoas seriam consumir delas. Você acredita que os editais
editais que são feitos, eles são uma forma de incentivo à economia criativa? Sim, com certeza. Acho que são políticas públicas para incentivar a criação e a produção de quem produz, de quem faz economia criativa, cultura, de um modo geral, né? E acho que, ainda que a gente possa fazer críticas, né, essas políticas, porque são políticas que não vão impactar todo mundo, não vai chegar para todo mundo, né? Tem essa ideia de concorrência, né? O é de tal, é de alguém, né? Não é de todo mundo, né? Não é uma política... Se a gente, por exemplo, pegar a Lei Aldir Blanc, por exemplo, que foi uma política mais recente por conta da pandemia, ela foi uma política que chegou a mais pessoas. Ela tinha uma ideia um pouco diferente do edital, porque ela era uma lei emergencial, enfim. E que, se eu não estou enganado, acho que essa semana que passou ela foi aprovada e a gente vai ter, acho que nos próximos 5 anos, 3 bilhões para a cultura. Então é muito legal. E seguir mais ou menos a ideia da política que foi realizada em 2021, 2021, eu acho que é uma política pública muito bacana para incentivar a economia criativa, a cultura, em suas mais diferentes vertentes. Mas ainda assim, os editais, né, nos formatos que eles já existem, eles são importantes, né? Não estou minimizando isso. É que só, infelizmente, ele não é para todo mundo. Muita gente acaba ficando de fora, né? Muita gente acaba desistindo muitas vezes de seguir nessa área porque não consegue, né? Porque manda lá toda vez o edital e não consegue acessar a política, né? Então, eu acho que também aí existe mais um desafio dos nossos governantes de pensar mais políticas públicas ou novos formatos de políticas públicas que a gente consiga impactar mais pessoas, né? Mas isso não tira a importância, porque muita gente vive dos recursos que vêm desses editais, por exemplo. Né? Sim, que dica você daria para as pessoas, assim, né? Você falou de não ser para todos, acaba não sendo para todos. E para essas pessoas que estão aí querendo, estão tentando, e qual dica você daria para, enfim, conseguir ter uma certa facilidade de entender e adentrar esse espaço do edital, para, enfim, se incentivar? Eu acho que assim, primeiro, com essa coisa da internet, cada vez mais a informação ela é acessível, né? Então procurar formações, oficinas, cursos que possam agregar para o seu desenvolvimento do seu conhecimento, para que você possa cada vez mais escrever com mais propriedade os seus projetos para enviar, porque entender que também cada edital tem um perfil, né? Vai demandar de você uma estrutura diferente. Tem editais que são mais simples, né, que estão mais preocupados com o que você deseja fazer e não tanto com a estrutura, né, aí é legal. Mas tem editais que demandam uma estrutura mais específica. Então, para isso, você vai ter que estudar, ler, né, ou pedir ajuda de alguém que conheça, ter alguém junto com você para poder escrever. Acho que isso é um caminho, né? Mas também existem outras formas, né, de você buscar recursos para poder realizar aquilo que você acredita, né? Não é fácil, né? Não existe caminho fácil, mas hoje em dia com as coisas da internet você tem o financiamento coletivo, você tem as próprias redes sociais como um mecanismo para engajar as pessoas, para ajudar uma causa, né? A gente tem várias, né? A gente vê várias coisas na internet que as pessoas acabam conseguindo recursos para realizar uma iniciativa fazendo campanha na internet, por exemplo, né? Então é isso, assim, quando a gente pensa em economia criativa, é também pensar novas formas de articular esse caminho, né? Tem muita gente que faz evento, faz iniciativas, reúne pessoas que sei lá, que aí isso vai demandar de algum recurso para você poder fazer o evento, né? Mas tem associações, ONGs que fazem festa junina, fazem eventos para arrecadar fundos, enfim, rifa, ação entre amigos, acho que tem uma infinidade de coisas, você vai ter que pensar mesmo junto com quem está com você ali para trabalhar nesse projeto, mecanismos, formas aí de captar mobilizar esse recurso para realizar essa iniciativa. Não sei se você de casa tá adorando, porque eu tô amando. Então, assim, espero que você também esteja amando esse conteúdo, que obviamente eu imagino que vai te incentivar a iniciar o seu projeto. Se você tem ele na planilha, ele vai te incentivar a sair da planilha e trazer para o real, né? Como uma pessoa pode se organizar para investir em uma atividade na área da economia criativa, que você falou agora de rifas, a gente tem a opção dos editais, então, além desses, você teria mais alguma dica de como se preparar? Acredito que como essa pessoa trabalharia essa economia para começar? Olha, eu pegando o exemplo da usina, né, do trabalho aqui, e eu vejo isso em muitos coletivos, pessoas que
que se jogam aí, né, nesse universo da cultura, né, das artes, da economia criativa mesmo, muitas vezes acho que é se jogar um pouco também, né, experimentar as coisas, assim, tipo, tentar um edital aqui, tentar uma iniciativa ali, vai se articulando com outras pessoas. Acho que essa articulação é importante, participar de eventos que falam sobre o tema. Vai ter rolar um evento lá que vai falar sobre o tema, sobre economia criativa, ou sobre editais, captação de recursos, mobilização de recursos. Vai se envolvendo nesses processos para você cada vez mais ir se apropriando desse universo e cada vez mais se sentir à vontade para poder ir se jogando e criando oportunidades para que o que você está criando enquanto um trabalho mesmo, né, dentro do universo de economia criativa possa rolar, assim. Não vai dar certo sempre, às vezes a gente vai receber um não, mas é isso, tem que ir se jogar, eu acho que é isso. Tem que dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, as coisas podem ir acontecendo, né? Então acho que isso é necessário, realmente muito necessário, esse primeiro passo, né? Sim. Você falou muito sobre as redes sociais também, né? Que acredito que a pandemia ela deu um boom nas redes sociais, né? Eu, por exemplo, assim, não tinha tanto costume de usar o Instagram. Veio a pandemia, assim, o Instagram virou festa, né? E aí, inclusive, eles também mudaram, né, para entretenimento também, né? Sim. Que era para um tipo específico de registro, e agora eles são entretenimento muitas vezes. Então, muitas pessoas ganham, né, com a economia criativa do próprio Instagram, né? Com o que ele gera, né? De views e tudo mais, né? E aí eu queria saber de você quais são os benefícios enfim, se tem algum malefício dessa rede social, porque agora tudo precisa de redes sociais. Sim. Então, quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos que elas trazem para a economia criativa? Olha, eu acho que assim, como ponto positivo, e até dialogando um pouquinho com a questão que você trouxe anteriormente, eu acho que a rede social ela é um caminho para a gente mostrar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, se eu produzo algo, eu acho que é legal que eu tenha canais, por exemplo, Instagram, Facebook, outros canais, YouTube, sei lá, para mostrar aquilo que eu estou fazendo. E aí, à medida que eu mostro o que eu estou fazendo, as pessoas vão reconhecendo o trabalho que eu estou fazendo, isso vai amplificando esse trabalho, vai se tornando mais conhecido, né? Então, assim, tem o aspecto financeiro, né, que muita gente acaba ganhando recurso, né, ganhando financeiramente por utilizar as redes, né, com os views e tudo mais, mas eu acho que tem um ganho aí também de comunicação, de tornar o trabalho cada vez mais conhecido e às vezes até de você engajar outras pessoas nessa iniciativa que você está desenvolvendo. Porque à medida em que ele vai se tornando conhecido, outras pessoas podem se conectar, achar esse trabalho interessante. Nossa, muito legal isso. Então eu vou me conectar com essa pessoa e isso vai criando uma grande corrente de pessoas envolvidas e, né, que acreditam nessa causa, nesse trabalho, para cada vez mais ele se tornar um trabalho sustentável, né? Então eu também acho que é uma forma de, quando a gente fala de comunicação, é um caminho também para você amplificar esse trabalho, né? Criar oportunidades para que esse trabalho seja conhecido e futuramente também tenha recursos para ser sustentável. Acredito que um dos, talvez assim, malefícios que às vezes possa trazer é que às vezes as pessoas podem sentir, assim, por não ter curtidas, que hoje em dia a gente estava conversando no backstage aqui sobre a gente sempre se pensar no grande, né? A gente se comparar com pessoas ricas, milionárias. Então, com as redes sociais eu acredito que é a mesma para quem vai trabalhar com economia criativa. E aí acabar comparando com redes sociais muito grandes e acabar desanimando, sim, né? Então, acho que isso pode ser uma das coisas talvez desmotivadoras dessas pessoas que estão tentando, às vezes, sei lá, vender coisas pela internet, coisas do tipo. O que você acha sobre isso? É real, né? Eu acho que, até fazendo um link que talvez não tenha a ver com o tema, mas assim, pessoalmente, na nossa vida, às vezes a gente, quando entra nessas outras redes sociais, a gente se depara com, nossa, tipo, como se a nossa vida fosse péssima e a vida de todo mundo é maravilhosa, né? Como se todo mundo tivesse uma vida perfeita e a gente não. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Entender que as pessoas, os projetos, e aí fazendo, né, um paralelo entre as duas coisas, né? As pessoas, as iniciativas, os projetos, os trabalhos que as pessoas desenvolvem estão em estágios diferentes. Não dá às vezes para comparar, né? De repente, sei lá, aquele trabalho te inspira, é alguma coisa que onde você gostaria de chegar, onde você acha que faz sentido o projeto que você desenvolve, a iniciativa que se desenvolve faz sentido
com aquilo que você está vendo, por que não tentar fazer uma conexão e ir lá conhecer esse projeto, ver como esse projeto chegou até ali, né? Talvez isso possa te inspirar a seguir algum caminho, né? Mas, ainda que seja difícil, porque é do ser humano, né? Evitar essa comparação, porque é isso, né? Talvez aquele projeto tenha vivenciado coisas que você ainda vai ter que passar nesse seu processo de desenvolvimento daquilo que você está criando, por exemplo, né? Enquanto iniciativa. É isso, assim, eu penso um pouco isso. Não tem uma receita, né? Tipo, de se blindar. A não ser que você não entre na rede social, né? Não olhe o que tá lá. Mas acho que talvez esse é o caminho, né? Tentar fazer com que aquilo que você tá vendo não seja não torne aquilo uma comparação, e sim uma inspiração. Nossa, isso é muito legal. Isso aqui é uma coisa que eu acredito, faz sentido para mim. E como que eu posso fazer com que a minha iniciativa chegue próximo disso? Entende? Acho que um pouco nesse lugar. Sim, você falando me trouxe até uma lembrança assim sobre o meu processo de transição, que no início de transição ele é sempre difícil. E aí eu usava o Instagram muito pra, tipo, salvar fotos de metas, de coisas como eu imaginaria que eu ia ficar depois de 5 anos, por exemplo. Então acho que tem muito a ver com o que você disse, de pegar essas referências, salvar elas e pensar assim, nossa, eu imagino que daqui a alguns anos a minha empresa, minha economia criativa esteja dessa forma, né? Sim, sim. E num lugar de inspiração e nunca de comparação, porque senão a gente fica ansioso, a gente vai querer que isso aconteça rápido e às vezes não vai ser no tempo que a gente gostaria, né? Infelizmente. Eu sei que não é fácil, falando aqui parece que é uma coisa super fácil, né? Eu também vivo isso. Às vezes a gente naturalmente, poxa vida, tipo, não é? A gente faz um trabalho tão legal, super bacana, queria muito que o meu trabalho tivesse, né, o trabalho que o coletivo desenvolve tivesse num outro patamar, num outro lugar. E é tão difícil, né? É tão complexo. E isso causa uma certa tristeza, né? Tipo, poxa, não chegou ainda lá, né? Mas é isso, assim. Se eu ficar o tempo todo, eu vou viver depressivo, doente. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso para não tornar uma coisa nociva, né? É aquele famoso aquela frase famosa de ver. Eu não me recordo da frase. Fugiu a frase. Fugiu a frase, mas é uma frase que traz muito isso que você diz, que quem vê resultado não vê corre. Isso, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, respeitem os seus processos, né? Acho que é respeitar os seus processos, seja, enfim, qual ele seja, né? Onde você estiver, né? Cada processo tem um tempo. Né? A gente falou sobre editais, sobre várias coisas, né? De como viabilizar a economia criativa para o seu negócio, etc, né? E aí agora tem uma pergunta muito relacionada com isso, né? Que muitas das pessoas que desenvolvem esses trabalhos, elas são informais, né? Então, e hoje em dia as pessoas querem que se profissionalize, ou enfim, Exigem uma série de coisas, né? exatamente. E para isso você precisa ter, né, o famoso CNPJ ou coisas do tipo. E aí a nossa próxima pergunta tem a ver com isso. Para empreender na economia criativa, é necessário possuir CNPJ, se formalizar como MEI, que é um microempreendedor individual, ou então para estar conseguindo trabalhos grandes é necessário esse CNPJ? Como que funciona isso? Fala um pouco pra gente. Olha, primeiro assim, acho que essa questão do MEI, para quem não conhece, o MEI acho que ele veio facilitar muita coisa, né? É uma forma de você ter uma empresa pagando pouco imposto, né? Um imposto pouco imposto parece que é injusto, né? Não é pouco imposto, um imposto justo, né? Dentro daquilo que o MEI permite, né? Então é uma forma, sim, para quem tem possibilidade de abrir, acho que é uma forma legal de você amplificar o trabalho também, porque eu acho que se você trabalha se você trabalha nessa perspectiva da economia criativa, né? Você vai ter possibilidades onde você não vai precisar do MEI, mas você vai chegar um momento que não vai ter como fugir, né? Você vai precisar de alguma formalização jurídica para que o seu trabalho cresça e se amplifique, né? Porque, infelizmente, quando você vai lidar, por exemplo, com recurso público, para você prestar contas, exige-se, por exemplo, nota fiscal, né? Então, qual é a forma de emitir uma nota fiscal? Você precisa ter uma empresa. Só que aí você não vai conseguir abrir qualquer empresa. O MEI pode facilitar, né? Então, é isso, assim. Eu acho que o MEI, né, quando a gente está falando muito do MEI, ele é um caminho, é uma possibilidade de você amplificar e fazer com que o seu trabalho ganhe, se amplifique, né? Que ele cresça, que ele possa ter mais espaço de desenvolvimento e crescimento financeiro e sustentável, né?
E o legal do MEI, por exemplo, é que não é um mecanismo difícil de você abrir. Assim, você consegue fazer pela internet hoje. É super prático. Até essa coisa de declarar, Caio, tipo, eu vou ganhar lá, porque o MEI tem um teto, né? Acho que 88 mil, não sei se aumentou agora. Que a pessoa pode ganhar no ano, né? Até 88 mil. E aí o que ela ganhou, ela tem que declarar sempre no ano seguinte. Poxa, tem que fazer declaração de imposto de renda, né? Que é um caos, né? Fazer declaração de imposto de renda. Mas no caso do MEI é um negócio super simples de fazer. Tem um negócio com 2 telas que você preenche lá e acabou. E assim, acho que são 2 tópicos. Então, de fato, é algo muito simples, assim. E até acho que isso se conecta com o que a gente falou umas 2, 3 perguntas atrás, assim. Busque informação sobre isso, porque não é uma coisa difícil e isso pode te ajudar a amplificar o seu trabalho, né? Te dar mais oportunidades, né? Às vezes você vai perder uma oportunidade de trabalho porque você não consegue emitir uma nota fiscal, né? Então, claro, a gente sabe que também por conta de todas as vulnerabilidades, as questões sociais, muitas vezes as pessoas, pode ser que elas tenham alguma impeditiva, por exemplo, para abrir o MEI, né? De repente pensa, se você tiver articulado com outras pessoas, uma cooperativa, né? A gente falou da questão da cooperativa, que é um caminho legal também. Enfim, acho que tem N possibilidades aí, né? Mas eu creio que em alguma medida o MEI e as cooperativas são meios, mecanismos para você amplificar as oportunidades de trabalho, emprego e renda nesse universo da economia criativa, da cultura, entendendo que muitas vezes sem ele você não vai conseguir certos trabalhos, né? Bom, a gente falou sobre o MEI, sobre, enfim, como alguns locais precisam de CNPJ, etc. Existe alguma demanda da economia criativa que não necessita disso? Eu acho que assim, existem grupos, né, pessoas que criam formas de não ter que acessar, né, a economia criativa ou se utilizar da economia criativa para viver, né, para ter renda, né? A gente pode pegar o pessoal do artesanato, tem uma galera de tatuagem, essa galera que produz miçanga, né? Enfim, acho que tem várias coisas que trabalham com essas coisas de produções de objetos, né? Tem uma galera que faz isso, que muitas vezes não se utilizam do MEI ou de uma estrutura burocrática, jurídica, para poder garantir essa renda, né? E aí, às vezes, essas pessoas se articulam em grupos, né? Tem o exemplo das feiras livres, por exemplo, essa galera que produz artesanato, né? Então, sim, existem formas criativas, inclusive, né? De você fazer isso e conseguir ter o seu recurso, né? Sobreviver, viver da economia criativa sem ter que passar por um processo burocrático. Acho que é possível. É, é, Também a gente teve algumas perguntas relacionadas com locais que você conhece, e aí, enfim, no backstage a gente tinha falado sobre a biblioteca digital. Ela entraria dentro desse? Como é? Fala um pouco pra gente que você sabe. Sim. Na verdade, a Usina, né, o coletivo Usina, eu tinha comentado da rede de coletivos, né, que acho que tem um formato que casa com esse universo da economia criativa, solidária, e a biblioteca digital também, que é um projeto nosso, também está dentro desse universo, porque a biblioteca digital ela recebe diferentes obras, né? A gente tem obras lá desde literaturas que a gente conhece, que a gente estuda na escola e que muita gente, né, que está cursando aí, fazendo cursinho popular, ou está estudando para o vestibular, pode se utilizar para acessar, porque às vezes a gente não tem recurso para comprar um livro, então é uma forma de você acessar esse conteúdo online por meio da nossa biblioteca digital. Inclusive, quem quiser acessar, depois dá um pulo lá nas nossas redes sociais, no site da Usina, que dá para você acessar a biblioteca digital e acessar esses conteúdos. Mas, para além dessas obras de literatura, a gente tem um trabalho na biblioteca de incentivar a publicação no espaço da biblioteca de obras de autoras e autores periféricos. E não só obras, livros, mas também podcasts, né? Então, conteúdos de áudio, áudio também rolam nesse espaço, audiolivro, podcasts, especialmente de produtores, autores e autoras periféricos. E aí, muitas vezes, a gente procura incentivar a entrada desses conteúdos por meio de uma remuneração financeira, né? Então, de uma remuneração, né? Então, os autores recebem um valor simbólico para deixar a obra deles lá por um período de 1 ano. E aí, depois a gente renova essa parceria, repassando mais um valor, né? Então, ainda que seja um valor simbólico, né? Não seja um valor
super significativo, é uma forma de você incentivar o trabalho desses autores, dessas autoras, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que é uma dinâmica de economia solidária, de economia criativa, porque você está incentivando, né, pensando nessa cadeia mesmo, essa roda que gira, né? Você tem uma biblioteca, um sistema que abarca, que recebe essas obras, esses conteúdos, ele remunera, mesmo que simbolicamente, esses trabalhos, e essa remuneração de alguma forma incentiva, contribui para que esses autores, essas pessoas que produzem, criam, consigam continuar desenvolvendo seu trabalho, né? E futuramente ter outras obras que possam vir entrar na biblioteca. Então você vai criando aí um sistema, né, que vai se retroalimentando, né? E da mesma forma a rede de coletivos, né? A rede de coletivos, eu tinha mencionado anteriormente, os jovens que saem, né, terminam, concluem o projeto Primeira Cena, a gente incentiva a criação de coletivos, o desenvolvimento deles enquanto artistas, busca fazer um trabalho para que eles captem recursos, a gente desenvolve esse trabalho junto com eles. Uma vez que eles captaram recurso, conseguiram um edital, esse recurso contribui para o desenvolvimento deles profissional, porque eles vão manter um projeto, uma iniciativa. Esse recurso também retroalimenta a rede, né? Então a rede ela vai se retroalimentando, então entra dentro dessa perspectiva da economia solidária, da economia criativa, né? Então eu acho que são projetos importantes, assim como tem em vários outros lugares iniciativas assim, e acho que, né, esses dois projetos eles dialogam muito nesse sentido, tanto a biblioteca digital como a rede de coletivos que a usina promove. Gente, tá muito bacana. Olha, vocês já sabem aonde, se você já tá fazendo aquela escritinha, já vai pensando aí. A gente tá indo pra nossa última pergunta. E aí ela, né? Eu quero saber como você descobriu estar fazendo economia criativa. É uma pergunta difícil, né? Na verdade, eu não sei se eu posso dizer que eu me percebi assim, não, agora eu estou fazendo, sabe? Hoje eu acordei e estou fazendo a economia criativa. E eu acho que à medida em que a gente vai estudando, vai lendo, vai se conectando com as pessoas, vai entendendo, né, e dialogando sobre esses conceitos, né, a gente vai se aprofundando e vai entendendo que às vezes alguma coisa que você já faz dialoga, e acho que à medida que você vai acessando também isso te permite pensar novas possibilidades, né? Então, à medida em que eu entendi o que era economia criativa, economia solidária, isso lá no coletivo nos permitiu pensar, por exemplo, a rede de coletivos, a biblioteca digital, como eu mencionei, nessas dinâmicas que eu falei, né? Então, eu acho que é isso, assim, é muito essa coisa de você ir se articulando, de você ir buscando informação, conhecimento, se conectando a outras pessoas que produzem arte, cultura, que fazem economia criativa, ainda que a gente não soubesse o que era, né? Essa coisa do artesanato que a gente falou anteriormente, né? Há quanto tempo, né, as pessoas não fazem isso? Assim, desde que eu me conheço por gente, eu vejo pessoas trabalhando, produzindo artesanato, produzindo miçanga, correntinha, coisas e vendendo, né? A gente vê isso na praia, vê em espaços públicos, né? A Paulista, espaços públicos que tem uma movimentação muito grande de pessoas, às vezes tem pessoas que montam sua barraquinha, às vezes estendem lá uma toalha, né? algum tecido para poder colocar os seus produtos, quadros, né? Então essa coisa, às vezes a gente nem sabe exatamente o que é, e a gente está fazendo, né? Acho que isso é interessante. Então a gente vai descobrindo, né? Eu não sei dizer exatamente em que momento eu descobri, mas eu acho que a hora que eu descobri, percebi que isso era rico, importante, isso me motivou e me instigou, junto do coletivo, né, lá da usina, a pensar projetos que pudessem potencializar não só a nós, mas a outras pessoas também. Sim, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, enriquecendo o nosso conhecimento. Então, muito obrigada. Passa as redes sociais, o seu contato que você quer deixar para a galera. Se precisar entrar em contato, seguir, comentar, incentivar. Bom, rede social, vou deixar da usina, o @usina dos atos, nosso Instagram, o site, eu vou reforçar, eu já tinha falado, vou reforçar, usinadosatos.org.br. E se alguém quiser me seguir também, Caíto _CT, o Instagram. Eu agradeço, obrigado, Akira, pela condução, é maravilhosa, foi super legal bater esse papo contigo, com todo mundo que está acompanhando e nos escutando. E obrigado, Cine Matheus, obrigado pela oportunidade, acho que foi muito legal. E é isso, vamos juntos. Vamos construindo. Bom, galera, eu gostaria de agradecer você que está nos ouvindo, nos vendo
até esse momento. Espero que tenhamos contribuído com o seu conhecimento. E se você pensa em começar o seu negócio de economia criativa, esse é o momento. Muitas informações. Lembrando que esse projeto é apoiado pelo programa VAI, a Secretaria Municipal de Cultura do município de São Paulo. Tá? E aí agora eu vou ali, com o meu convidado, fazer o desafio da vez. E vocês vão ver o resultado na onde? No nosso Instagram. Então sigam as redes sociais do Cine Mateus, nosso Instagram, nosso SoundCloud, nosso Spotify e nosso canal do YouTube também. Espero vocês até uma próxima e fiquem de olhos abertos, porque logo menos tem mais novidades. Um beijo!